Bom dia, amigos do blog Você Investindo, para mais uma análise semanal dos mercados. Hoje é dia de Colombo, segundo o calendário do Outlook. Portanto, feriado nos Estados Unidos, devemos ter um mercado com menos volatilidade a princípio. Aqui seguem as principais, como estão os índices dos principais mercados europeus. Londres subindo 0,75, Alemanha 0,36, Amsterdã 0,25, Paris 0,68 e Suíça 0,24 em alta, todos no campo positivo. Os futuros americanos trabalhando com uma alta agressiva, 1,32, Nasdaq, S&P 1,18 e Dow Jones Futuro 1,06. Tá? O mercado à vista não abre lá fora, no entanto, temos aqui o indicativo dos futuros. Projeta uma abertura bem forte para o nosso mercado, aliás, que já abriu forte. O ouro no patamar de 1.600 dólares a onça Troy, faz tempo que ele está tangenciando essa região, é interessante notar isso. As empresas que pagam proventos ou ficam ex juros sobre capital, enfim, tem movimentações de proventos da semana, são essas. O boletim Fox para essa semana, vamos dar uma olhada aqui interessante, já que estiver acompanhando semana a semana. IPCA manteve estável, PCA projetado para o final de 2011 é de 6,52, IGPM, terceira alta consecutiva, 5,87, pressionando aí os contratos do IPCA aí no atacado. Vamos dar uma olhada aqui, meta taxa Selic 11% ao ano, manteve estável. Vai lembrar que a taxa atual é 12, ou seja, ainda tem 1 base pontos para cair. Próxima reunião aí esperada com grande expectativa. Expectativa do PIB para o final do ano 3,5, queda, mais uma semana aí consecutiva em queda, 3,5. Produção industrial, sexta semana em queda, isso é preocupante. Vai dizer que produção industrial estagnada, isso prejudica em muito a liquidez, entre aspas, da nossa economia. Produção em queda, menos apetite, né? Expectativa de produção em queda, menos apetite para contratação, produção. Essa é uma espiral que tem que tomar cuidado, né? Só para a gente olhar os gráficos, como que o PCA aqui já vem acentuando, o IGPM agulhando para cima. Taxa de câmbio fim de período, vamos dar uma olhada que fica mais clara. Taxa de câmbio fim de período 1,75, houve uma elevação, quarta semana de elevação, a expectativa era de 6,68, agora está 1,75. Ficar atento com a taxa de câmbio. Já ouvi dizer que tem empresas que se comprometem com o câmbio acima de 1,95. Isso pode relembrar alguns fatos como Sadia, Aracruz, né? Tiveram problema com o câmbio. Vamos ver se a gente não tem esse mesmo problema com algumas empresas até o final desse ano, né? Bom, algumas das principais notícias. Risco de crédito na zona do euro segue alto, diz Moody's. Vale interessante, essa é uma notícia interessante. Bolsa no setor asiático tem números mistos. Xangai cai 0,65. Enfim, tem uma série de notícias não muito positivas e o mercado sobe forte, como a gente pode notar aqui na Europa. São contradições no mercado e quando há essas contradições a gente tem que ficar mais atento. Bom, o índice Dow Jones
Vamos dar uma olhada no índice de hoje, segue no canal. Eu ajustei na semana passada essa média de 200 períodos, olha como acomoda bem. E semana passada tentou trabalhar baixo, mais uma vez repicou, ou seja, mostra que essa realmente é uma região de suporte interessante. Ainda dentro daquela projeção do canal, o índice agora já atua aqui nessa região entre 11.200 a 10.700, uma região importante onde há muito movimento. Vale ficar atento. Se perder, se fechar alguma semana abaixo dessa média, acredito que a projeção ainda deva se permanecer. Note que o Fibonacci, desde que a gente traçou o Fibo da mínima máxima, ele testou aí pela primeira vez 61 do Fibo, fez um teste, agulhou e subiu novamente, ou seja, o que me mostra que os ursos aí estão ficando cada vez mais intolerantes, fazendo topos cada vez mais baixos. Então a gente tem que ficar atento. Essa semana é uma semana menor, curta, no entanto, temos que ficar muito atento ainda. Segue projeção ainda, expectativa de baixa para o índice Dow Jones. Começa a imaginar uma retomada a partir do momento que superar 11.700, alta mesmo acima do topo do ano em 12.800. Mas a gente começa a ter uma inversão de polaridade, uma reação de curto prazo, pelo menos de algumas semanas, superando aí o topo dos 11.500 a 11.700. Até lá, expectativa é de baixa. O Ibovespa segue interessante dentro da nossa análise. A gente havia feito essa expansão desse Fibo do canal, né? Vamos colocar aqui só para a gente ver. Olha a largura, a gente colocou aqui, respeitou, fechou acima aqui dessa região, nos 50% do Fibo. Vale notar que sexta-feira foi um dia de queda, depois de uma alta considerável na quinta-feira, aliás, na semana inteira, né? Porém, fechou aí dentro da expectativa, está funcionando bem. Vamos ver como é que segura essa semana, se a gente tem aí testes de novas mínimas, né? Só para ajustar aqui. Opa, bom, limitações do Broad, só para ajustar aqui a perda, Broad travando. Opa, pronto. Só para a gente ajustar, né? Olha como interessante, né? A mínima fez 50, abriu agora o mercado, estamos acompanhando junto a abertura do mercado, deve abrir um pouco forte, futuro tangenciando acima de 1% em relação à sexta-feira. Então, média de 13 está funcionando com uma bela resistência no diário. Interessante notar isso. A média de 13 agora, para hoje, está na casa de 52.490. Expectativa que toque lá. Vamos ver se consegue furar. No gráfico semanal, feitos os ajustes, fechou abaixo de 50, levemente abaixo de 50, ou seja, rompeu 50% do FIBO. Expectativa que venha para 46 mil pontos. Então tem 47.900, 48 a 46 mil pontos, expectativa ainda de baixa do índice. Vale notar que ele testou a média de 200 de baixo para cima, não conseguiu suportar e fechou semana passada, que tinha tudo para fechar positivo, pelo menos aí essa semana, interromper a queda durante a semana, mas não foi o que aconteceu. Volume acima da média, ou seja, a expectativa ainda de baixa para o Ibovespa no curto prazo. Vamos dar uma olhada no ouro. O ouro teve uma queda interessante. Segue o nosso canal semanal, testando a média de 13 períodos, de 9 períodos aqui, perdão, como suporte. Vamos ver como é que ele se ajusta aqui. O IFR agulhado para baixo, volume alto na queda da semana passada. Então, a expectativa é que ele venha devolver um pouco mais. Se a gente for traçar um fio dessa última pernada, ele está em cima. Olha como o Fibo é preciso. Ele está em cima. Se ele for fazer uma contração um pouquinho maior,
seria ali nos R$ 90 a R$ 87 o contrato do ouro. Aqui a expectativa, só para a gente olhar, esse aqui é o DI Futuro Z11 de dezembro, está na casa do 11,45, ou seja, só trouxe para a gente ver a falta de um pouco do consenso do contrato do DI futuro na bolsa com o que é projetado no Boletim Fox. Isso, de repente, pode apresentar uma grande oportunidade de venda desse contrato no curto prazo. Agora, se a gente olhar o contrato de DI, que tem mais liquidez, que é o de fevereiro de 2013, ou seja, está bem longo, a queda projetada para fevereiro de 2011 de 10,50 os juros, né? Seria a taxa básica DI 10,50, ou seja, no longo prazo a expectativa é de queda ainda da taxa. O dólar, vamos dar uma olhada, depois de uma grande agulhada para cima, respeitou a nossa projeção do FIBO, né? Tomou como parte esse pivô, essa cabeça de pivô, rompeu, a gente traçou da cabeça do pivô até a mínima, ele respeitou essa região, voltou aqui para próximo de 1,75, em linha com o Boletim Fox, né? Em linha por enquanto com o Boletim Fox, volume alto na queda da semana passada, já tangenciando abaixo da média de 9, exponencial, né? Que olha como que essa média acompanha bem o índice e ela serve como resistência, voltou para nova, né, testou como suporte semana passada e fechou, já abriu aqui abaixo dessa média, ou seja, deve ficar tangenciando aí, deve fazer um teste de repente aí na casa de 1,70, 1,71, o contrato dólar futuro, ou seja, dólar de curto prazíssimo ainda, a expectativa é de que possa vir realizar, apesar de já estar numa região bem realizada, porém o IFR ainda tem espaço, né? Olha só, IFR ainda tem espaço, a gente pode até como parâmetro colocar aqui essa reta aqui, vamos ver se ele acaba rompendo, se ele acaba tocando como parâmetro. Uma coisa que eu trouxe para a gente analisar de uma maneira geral são os índices. No caso aqui o índice imobiliário, o mercado brasileiro já abriu. Olha como o índice imobiliário ele está lateralizado já há um bom tempo. Esse aqui é um indicador de índice que aqui a gente tem aqui 27/7, julho de 2009, a variação atual, seria lateralizado, tocou ali do início da perna de alta, aqui mostrou uma região de suporte, essa região de o índice nos 800 pontos, né? Fazendo mínimo aqui no 685, acredito que esse FIBO aqui acomodou bem aqui a região de suporte. Junto com essa lateralização aqui dá para a gente notar que ele está bem devagar o índice, perdendo aqui 50% deve deflagrar uma queda um pouco mais acentuada. Aqui a gente tem o índice financeiro, tracei o Fibonacci dessa máxima, é esse pivôzinho que perdeu aqui nessa região, olha que interessante, acomodou bem aqui, né, agulhou, fazendo resistência aqui no patamar, olhando para baixo com topos e fundos decrescentes, né, o índice com volume acentuado aqui na negociação, apesar do IFR estar bem realizado. A impressão que eu tenho é que o mercado está bem realizado, no entanto, não está mostrando apetite para subir. O índice financeiro é um índice bem curto, então não tem muita base semanal, mas não tem muitas. O que tem aqui para te mostrar é esse pivô que perdeu, não é um histórico muito grande, mas tem respeitado como resistência aqui, suporte aqui no 3011. Se perder aqui, deve buscar 2.760 a 2.800, como já testou anteriormente. Aqui o índice é do setor elétrico, note como a alta no setor é constante, estamos falando de uma alta iniciada aqui em 2003, né? Quer dizer, tem mais atrás, né? Mas uma alta constante, testando essa retaguia aqui, interessante notar, ver que realmente são papéis defensivos, né? Bem diferente do que apresenta outros índices.
E a gente aqui, só para ter um parâmetro de curto prazo, peguei, ficou claro aqui um topo, né? E ficou claro aqui um fundo, então topo e fundo. Peguei nesse último fundo aqui um pivôzinho, olha como respeitou bem como suporte, respeitou bem aqui nos limites de baixo de 50. Tentou voltar, depois que perdeu com, quase que com, chegou aqui, não chegou a fazer um gap, mas do preço de fechamento abriu aqui já embaixo, né? Então houve uma abertura do índice bem agressiva nesse dia aqui, não é por menos, perdeu a reta guia, tentando voltar, não conseguiu aí por 4 semanas consecutivas, caindo, abrindo aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas está abertura bem aqui na pontinha da seta, ou seja, abriu já abaixo do 61, deve voltar a testar aqui os 50%. Né? É interessante a gente notar, vamos acompanhar de mais perto, ganhando mais intimidade com esses indicadores, o que eles querem dizer em um conceito, de uma maneira geral. Que muitos investidores gostam dessa small caps, o índice também não é muito grande para análise semanal, mas eu peguei aqui topos anteriores, veja que é uma região onde, né, se a gente colocar gráfico de linha, olha só como respeitou bem, é uma região que é respeitada, por usar um topo, né, foi tocado 2 vezes aqui no passado. Então, tracei um FIBO para a gente só olhar alguns outros parâmetros. E olha só a mínima aqui no 61, dessa expansão dessa perna aqui. Fez também aqui no 61, acomodou bem o índice de small caps. No entanto, né, topo, fundo, topo. Vamos ver se vem para fazer novo fundo aqui, como qualquer outro índice da bolsa. Mostra aí uma predisposição a realizar um pouco mais. O índice de telecom também é um índice que vem apresentando, é um índice de muita volatilidade, a gente pode notar. No entanto, ainda crescente, né? Um índice crescente. Da mesma forma do índice setor elétrico, peguei o último fundo, tracei com a cabeça pivô, olha como foi topo aqui, como foi fundo aqui, topo, topo, acomodou bem essa região, ó, topo, fundo, fundo aqui, topo, mostrando topos e fundos crescentes, né? Fundo, topo, Vamos ver se vem, não perde essa cabeça do pivô como está querendo perder, vamos ver se não perde. Esse índice é um índice de muita volatilidade, quem é os grandes, então a gente precisa ter uma confirmação de fato aí de algumas semanas para ver se realmente perdeu essa cabeça desse pivô. O fato é que está tangenciando aqui, buscando aqui o 61 do FIBO, testou a mínima algumas semanas atrás, desde que testou, parece que abriu caminho para o índice cair, deve buscar aqui a média de 200, que foi importante suporte numa região, aqui foi uma briga boa, algumas semanas aqui, ó, e agora tangenciando bem. Vamos fazer só um teste aqui rapidinho para essa média de 200. Nem todas as médias funcionam igualmente para todos os índices. Olha como acomodou bem melhor a média aritmética aqui, esse fundo aqui. Não acredito que aqui acomode melhor. Vamos ver, vamos acompanhar essas duas médias, tanto exponencial quanto aritmético, com esse índice. E o índice de consumo também não é um índice muito grande, né? Topo no passado, olha só como interessante, fez fundo aqui desde onde ele foi parâmetro para a gente pegar esse FIBO, e note que ele vem fazendo aqui, né? Ele chegou a fazer um topo, um fundo, um topo inferior, né? Vou aproximar aqui para vocês verem que foi inferior de fato, né? Pouco, mas foi. Então topo, fundo, topo. Vamos ver aqui o IFR agulhando aqui o volume forte na semana passada, mas é um índice de consumo, expectativa industrial em baixa, a gente pode juntar aí um pouco quebra-cabeça, essas empresas podem sofrer um pouco mais, o índice está tangenciando aqui 1400 a 1010. Bom, o que é interessante notar é que o mercado de uma maneira geral ele anda bem lateralizado, no caminho para formar de repente um novo fundo em alguns índices. Então sugiro stops curtos e muita atenção.
Bom, vamos olhar o Ibov aqui reagindo no 50%. Temos aqui essa média no semanal para ele ver. Vamos ver se ele busca essa média no curto prazo, que ele não vem tentando. No diário, só para a gente encerrar o boletim de hoje, para a gente ter uma visão, está bem próximo aí da média dos 13 períodos. Bom, é isso. Solicitação de novos indicadores, alguma informação a mais, alguma informação nova, estou à disposição. Muito obrigado pelo tempo. Boa semana, bons negócios.